Esse é um projeto, uma ação de extensão. Eu comecei aqui na UERN, e é uma parceria, na verdade, da UERN com o INCRA, né, para a gente rememorar as imagens, os fatos, né, do INCRA. E tenho aqui comigo, né, Heleno, que é o nosso colega lá do INCRA, Heleno Gomes da Silva, colega já há quanto tempo de INCRA? 37 anos, que irá dar um depoimento a respeito da sua trajetória de vida e boa parte da sua vida, né, vivida com o INCRA, né? Então, Heleno, como a gente falou inicialmente, eu gostaria que você começasse sobre a sua infância, né? Que você falasse um pouco sobre a sua infância, né, lá em Mossoró. Minha infância em Mossoró foi uma infância bem, vamos dizer assim, bem vivida, né? Jogava bola, viver, né, brincando na rua com os colegas, tá? E participar de tudo que acontecia na escola, né? Que eu estudava no Diocesano na época, então tudo que acontecia no Diocesano eu participava, né? E também adorava quando meu avô tinha uma carroça, e eu adorava andar de carroça com ele. Isso para mim era mesmo que estar no céu, né? Parecia até político, que eu dava mão para todo mundo, pessoal, era um barato. Né? E meu avô se divertia com isso, tanto que um tempo ele tentou me levar para a casa dele para morar com ele. Eu ainda cheguei a ficar 6 meses com ele, aí meu pai foi lá e me buscou só com a roupa do corpo, porque senão eu não ia, né? Aí me levou com a roupa do corpo para casa, porque senão ele não deixava eu voltar mais. Sim. E terminou que aí eu voltei, e aí já a minha infância realmente eu não tenho o que reclamar dela não. A adolescência também lá em Mossoró? Minha adolescência também em Mossoró, né? Muitas amizades boas, que até hoje ainda conservo, né? Até pelo meio que a gente estudou, né? Apesar de nós sermos filhos de ferroviário, mas meu pai sempre teve uma perspectiva mais na frente. Ele colocou a gente no melhor colégio que tinha em Mossoró. Que era o Diocesano. Que era o Diocesano, né? Naquela época. Então, tudo isso, as amizades, você sabe que o Diocesano na época era só de filhinho de papai. Então, a gente era os primos pobres que estavam lá, né? Mas mesmo assim, até hoje ainda tenho boas amizades em detrimento dessa época que eu passei. Eu estudei 12 anos no Diocesano. Isso. E depois então você prestou vestibular para... Aí depois eu prestei vestibular para agronomia, né? Porque tem todo um histórico até chegar na agronomia, porque eu vim lançar a pedra fundamental da escola. Exato. E ali eu decidi que eu ia fazer a exame, porque eu pensava em fazer mais em Recife, não lá em Mossoró, porque não tinha na época. Certo. Aí foi quando lançaram a escola em Mossoró, e aí eu decidi que ia fazer agronomia, e apesar que eu não sabia, meu pai não queria que eu fizesse agronomia, queria que eu fizesse medicina, mas não era a escolha dele, era a escolha minha. Sim, né? sim. E aí eu fiz agronomia e passei, e em 75... Foi uma das primeiras turmas da exame? Não, eu já fui parece que se o espírito não me engano, ou é a 9ª ou é a 10ª turma. Sim, sim. A nossa. Certo? E saímos em 79. Certo. Eu saí da escola. Você concluiu o curso, faculdade. Em 79. 79. E você havia me dito que naquele período o Brasil ainda estava em expansão, né? Então... não estava, além de estar uma grande expansão do Brasil, ainda tinha aquela coisa de você não ter muita certeza de emprego, né? E aí eu ainda prestei uma outra universidade, né? Que eu fiz o vestibular para educação física. Na UERN? Na UERN, passei, ainda cheguei a ir até o 5º período. Do 5º período, em maio, eu fui embora, aliás, em abril eu fui embora para o Acre. Certo. Foi quando me chamaram para assumir. Eu saí daqui num sábado e na segunda-feira já assumi lá no INCRA, em Rio Branco. E nesse período tinha outros potiguares também lá, né? Já tinha outros potiguares lá e
E depois disso ainda chegou mais. Sim. Mais, que foi um potiguar que me levou. Né? Que ele estudou com meu tio, da segunda turma, da ESAM, através do ex-diretor da faculdade, Dr. Vantan. Aí eles tinham muita amizade. Ele entrou em contato com o Dr. Vantan querendo saber se não tinha alguém que quisesse ir para lá. Como eu estava sem nenhuma perspectiva, né, de emprego na época, mandei meu currículo embora. Certo. Em 15 dias veio a resposta e já me contrataram e me levaram embora para lá. E como foi para você sair do sertão para a região amazônica? Olha, muita expectativa, né? Até porque são Brasis totalmente diferentes, né? Não tem nada a ver a região norte com o nordeste, né? Sim. É uma outra visão de mundo, até, vamos dizer, até em termos de desenvolvimento. Naquela época, eles eram bem, aqui, vamos dizer, o nordeste era bem mais avançado do que lá. Né? Estava no processo de colonização ainda. Ainda estava em colonização, né? É tanto que era a maior política do próprio órgão na época lá na região, era a colonização. Isso. Né? Mas mesmo assim foi um impacto grande, realmente, não vou dizer a você que não foi, porque foi uma mudança totalmente de vida, né, do que era aqui. Mas eu me adaptei, né? Não demorei muito tempo para me adaptar. Certo? Até porque eu tinha um porém na minha vida. Se eu decidir, é porque eu tinha que enfrentar as dificuldades. Então eu não tinha que voltar, porque dificuldade eu vou voltar. Então, mas mesmo assim é uma região fantástica, né? Tem suas peculiaridades, mas o norte, ele tem coisas que você às vezes se assusta e diz, isso não é Brasil. Certo? Porque navegar naqueles rios que tem lá, porque lá o nosso trabalho era mais em termos de navegação do que terrestre, né? Uhum. Porque terrestre só ia até um determinado ponto, o carro saltava e a gente ia no SP2. Se deslocava através dos rios. Se deslocava mais através dos rios, porque o próprio INCRA lá, ele tinha um grande barco, né? Onde tinha 4 camarotes no barco, tudo, para poder você... Nós chegamos, eu, por exemplo, fui até a fronteira do Peru, numa viagem, nós fomos fazer um trabalho lá. Nós passamos um mês lá na fronteira. Sim. Né, desse barco, e tinha 2 barcos menores de apoio. Certo. Né? Então, é um trabalho muito difícil. Quem não tiver coragem, não vá, porque não enfrenta, certo? Não ficou para qualquer um, o trabalho lá. É muito difícil. Você tem as áreas de pântanos que... é pavoroso, e o pessoal ainda faz mais alarde, o pessoal de lá, né, com relação aos pântanos que surge cobra, que surge jacaré, não sei o que lá. E aí você que vem de uma outra região, você fica totalmente. É tanto que da minha turma, no dia que fomos contratados, 6. Dos 6 só ficou eu. Os 6 eram do Nordeste? Não, do Nordeste não, era do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. Sim. Esses não ficaram nenhum. Só tudo embora. Nordestino. Só ficou eu nordestino. Uhum. Mas é uma região que ensinou muita coisa para mim. Sim. A sobreviver mesmo. Né? A sobreviver. A sobreviver. Muitas vezes você tem que buscar o seu próprio alimento, a sua própria... E às vezes não tinha de onde tirar. Você tinha o dinheiro no bolso e não tinha onde comprar nada. Uhum. Né? Aí você tinha que caminhar, e aí se você encontrasse uma fruta, então era seu alimento. Sim. Muitas vezes. Tem que levar mantimento, sempre levar mantimento. Levava mantimento, era uma mochila nas costas que, vamos dizer, se pegasse alguma chuva, ela pesava, no final do dia, ela pesava uns 200 quilos nas suas costas. Né? Uhum. Com rede, com alimento, com material de trabalho, tudo ali dentro daquela mochila. Sim. Né? As botas eu tirava logo porque não aguentava, porque a lama ia ficando embaixo da bota e você não conseguia andar direito. Então eu tirava logo, amarrava ela na mochila e ia descalço mesmo. Ia descalço, arregaçava as calças e ia na lama. Ia na lama. E quando você pegava um maçapê, mesmo que tem lá, que é nossa, é pior de ser nem dizer o nome daquilo. Parece areia movediça. Você pisa e desce, vai, sim, sabe? Então, cara, era complicado. Muito difícil. Era muito difícil.
E quais eram as condições institucionais que se tinha naquele momento? Naquele momento você tinha todos os equipamentos disponíveis, cara. Na época que eu entrei no INCRA, eles davam todo esse material, era disponibilizado pelo INCRA. Sim. Todo o material. E havia uma estrutura, a sede lá, a superintendência do Acre, né, em Rio Branco. Tinha todos os equipamentos. Tinha tudo. Lá, a superintendência de lá dá umas 3 dessa daqui. Tá do Rio Grande do Norte. Tá do Rio Grande do Norte. E havia... São 3 pavilhões lá. E mais um outro pavilhão na frente, onde funcionava só o setor de protocolo. Certo. E você se lembra quantos servidores tinha Não, assim... Chegou a ter... No projeto, lá em Cruzeiro, onde eu estive, em Cruzeiro do Sul, que foi a primeira área onde eu trabalhei, nós éramos 98. Só lá? Só lá do projeto fundiário. Sim. Era 98. Né? A superintendência era bem mais do que isso. Né? Porque trabalhavam em vários... Em vários setores, em vários municípios. Leno, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito lá da sua experiência no Norte, especialmente a relação com os colegas. Como era essa relação entre os colegas? Olha, era uma relação bem amigável que nós tínhamos lá, até porque tinha um diferencial que a maioria dos colegas de lá, todos eles eram de fora, não era da região. Poucos eram da região. Pouco, a maioria do pessoal de nível médio que era mais da região, mas o pessoal de nível superior, todos eles eram de fora. Engenheiros agrônomos, procuradores, assistente social, tinha pedagogos também, tinha economista, né? Uhum. Tudo isso eram a maioria de fora. De fora mesmo. De fora. E havia muita amizade. Muita amizade. Nós tínhamos a SINCRA lá, por exemplo, nós tínhamos uma senhora sede. Uma senhora sede onde era promovido festas que a própria cidade participava das festas da SINCRA. Ou seja, o INCRA era muito importante lá. Muito importante. Tinha uma presença fundamental. Não só lá no interior, como em Cruzeiro do Sul, que já é na fronteira do Peru, né? Como na própria capital, Rio Branco. Né? Tinha uma creche também que funcionava lá, também para nós, né? Para os filhos dos funcionários. Então havia uma integração muito grande, né? As festas comemorativas lá eram, nossa senhora, era fantástico, né? E com relação ao seu trabalho de campo, qual era mais a sua tarefa lá? Era que mais vocês... Olha, eu trabalhei tanto na parte fundiária como na parte de colonização, né? Eu trabalhei na parte fundiária no aspecto de fazer levantamento de discriminatória, que era arrecadar as áreas que não tinham registro, né, particular, que eram públicas, né? E isso eu participei de 2 discriminatórias e supervisionei 2. Sim. Certo? E na parte de colonização, aí a gente fazia um trabalho, vamos dizer, similar ao que se faz nos assentamentos, só que tinha uma outra parte que a colonização ele já dava toda uma estrutura formada, né? Tanto de moradia como de lote, estrutura de uma mini-cidade dentro do projeto de colonização. Certo. E as atividades econômicas que os colonizados, né, os assentados faziam, era basicamente o que? Era o extrativismo? Não, alguns faziam o extrativismo, mas a maioria tinha subsistência também. Sim. Que eles têm também lá, né? E a pesca também era fundamental. Que era muito fundamental lá, que eles têm muito igarapé, rios, o Juruá, o Envira, né? E por aí vai. Tem outros rios mais, mas... Certo.
Então, era bem desenvolvido eles. Tinham, a colonização era bem... Às vezes o que pregava muito era escoar a produção de dentro dos lotes. Isso Sim. pegava muito por causa do período invernoso que tem lá, que você sabe que não é fácil. Né? Certo. E com relação a... Você passou quanto tempo lá? Eu fui em 82 e voltei em 87. Você passou 5 anos, então? 5 anos e mês e uns quebrados. Certo. Aí veio para o Rio Grande do Norte. Aí vim direto para cá, para Natal. Certo. Né? Você tinha alguém específico do Rio Grande do Norte que trouxe você? Algum Não, colega? Isso foi uma batalha bem grande, né? Certo. Eu mexi com tudo que era político aqui do estado, na época, para vir embora. Só que a superintendente, na época, a doutora Otília, ela segurou todos os pedidos que foram para me liberar. A superintendente de lá? De lá. Para não me liberar, né? Ela não queria me liberar de jeito nenhum e só me liberou na hora que ela não teve como me negar, porque ela me fez uma proposta indecente e eu topei, né? Porque quando a Alcedora ficou gestando na primeira gestação dela, foi muito complicado, né? E eu sozinho lá naquela região, não tinha ninguém, foi meio complicado. E eu disse que no dia que ela ficasse gestante novamente, eu não ficaria mais lá. Mesmo que não conseguisse vir embora. Certo. Com o meu emprego. Aí, quando ela ficou gestante, eu fui conversar com ela, né, para ela me liberar, porque... Aí ela disse que ia pensar e me dar uma resposta. E que pensamento foi esse que no outro dia que eu cheguei lá, ela disse, vamos fazer o seguinte, eu vou liberar vocês agora nas férias, a Dora vai e já fica. Mas você só vai em setembro do próximo ano, se eu topo. Ela ficou branca porque ela não esperava que eu topasse, né? Que ela fosse primeiro e depois... Aí eu vim nas férias, deixei o pessoal aqui, ficou auxiliador aqui em Natal, o Pablo lá em Mossoró com papai e mamãe, e eu voltei para o norte. Certo. Quando ela começou a sofrer aqui, aí papai avisou. Aí eu vinha para ver o nascimento do segundo, Sim. Que aí foi em maio. Certo. Aí como eu já tinha terminado o trabalho que ela queria que eu fizesse lá, aí minha chefe, eu trabalhava na época no planejamento, né? Aí a Belmar e disse, Marotilha, isso é muita malvadeza, é um no canto, outro no outro libera para ele ir embora de uma vez. Aí ela me liberou para vir embora de uma vez. Certo. Aí foi como eu vim embora, mais rápido, de lá foi assim. Você conhecia a auxiliadora lá? Não, a auxiliadora conheci em Mossoró mesmo. Sim, em Mossoró. Mas ela trabalhava também no Acre? Não, trabalhou lá. Em Mossoró ela trabalhava na Embratel. Certo. E lá do Acre, quando ela chegou lá, aí na época o executor do projeto convidou ela para trabalhar. Se ela não tinha nível superior, mas tinha nível médio. Se ela queria uma vaga lá, ela disse que queria, não queria ficar parada. Aí ela foi trabalhar lá. Aí começou a trabalhar também no INCRA? Começou a trabalhar no INCRA em outubro. Mas isso vocês já estavam... Já estava com um ano e quase um ano e 8 meses lá. Certo. Muito bem. Aí deu certo, formou a família toda lá do Acre. Toda do Acre. Isso. Apesar que não tem nenhuma criança, todos eles são moçoroenses. Passaram só um estágio lá. Só um estágio. Lá, né? Pablo ainda morou lá. Ainda morou, né? O mais velho ainda morou. Ele veio de lá com 3 anos de idade. Certo. Mas o mais novo não conhece. Certo. Bem, eu queria que você falasse agora a respeito do seu retorno para o Rio Grande do Norte, do seu trabalho no INCRA aqui no Rio Grande do Norte. Quando eu retornei aqui para cá em 87, foi uma grata surpresa, porque fui muito bem recebido, né, pelo pessoal aqui. Primeiro a auxiliadora já estava aqui, né? Sim. E aí eu cheguei, então fui muito bem recebido por toda a comunidade do INCRA aqui. E graças a Deus me inseri dentro com o grupo. E aí nós trabalhamos muito tempo, realmente. Foi uma grande batalha, foi logo quando ia começar a criação dos projetos de assentamento aqui no estado, tudo. Então, eu já me inseri na parte de assentamento
E aí, meu trabalho quase todo, eu trabalhei no fundiário também, quando eu cheguei aqui. Sim. Certo? Logo que eu cheguei. Mas logo em seguida me levaram para o assentamento e aí... Foi obtenção ou foi desenvolvimento logo em seguida? Não, na época era fundiário. Sim, fundiário. Que era a parte, que era a parte da obtenção. Certo. E o desenvolvimento na época era assentamento. Assentamento, sim, entendi. Então, eu fiquei no assentamento. Certo. E daí, então, foi até 2000. Até 2000 a gente teve à frente do assentamento, né, junto com Graça. Isso. Graça sempre me diz que se aprendeu muito fazendo, né? Porque não... Claro, a gente não tinha muita experiência. Lá no norte, quando eu saí de lá, foi exatamente isso. Eu estava terminando de concluir a elaboração de um projeto de assentamento, que era um projeto de colonização, a gente estava transformando em projeto de assentamento. Sim. Mas, quer dizer, era uma outra experiência. Você já tinha uma experiência e transformou em outra. Isso. E aqui não, aqui a gente ia começar do zero. Né? E foi aí que começou com feijão em Pedro Avelino, depois fomos para Hipólito, em Mossoró, que foi, vamos dizer assim, o grande boom dos assentamentos do Estado foi Hipólito, né? Naquele período, né? Naquele período, principalmente, porque teve um estímulo até também do governo do Estado e tudo mais, então... Foi uma espécie de modelo, né? De modelo, exatamente. Que teve tudo nas mãos e depois eles soltaram. Houve uma série de contratempos. De contratempos, exatamente. Essa sua experiência com um assentamento lhe dá um gabarito como poucos de entender todo esse processo, né? Uhum. E se diz muito que os assentamentos sempre apresentam problemas, né? Mas eu queria que você desse esse testemunho. No seu entendimento, quais são, digamos assim, os maiores desafios que se teve, né? Porque praticamente hoje você não tem mais processo de desapropriação, mas quais, no seu entendimento, quais são os principais desafios que se tem quando se monta um assentamento para que ele, digamos assim, dê certo, né? Como se espera? Olha, na minha visão, o que eu vejo é o seguinte: hoje o Nordeste, principalmente, nós não temos mais o trabalhador rural efetivo, né? Sim. Hoje nós temos pessoas que têm necessidade e aí buscam uma coisa e encontram o campo. Porque essa garantia que vai ter uma casa, só isso já é um chamariz. Sim. Certo? E outra coisa os próprios municípios onde estão localizados os assentamentos, a dificuldade de você sobreviver. E aí eles verem a chance de, na reforma agrária, ter um meio de como eles começarem a sobreviver. Alguns se dão bem, porque realmente se engajam no processo. Mas muitos, a maioria, não, porque só vem para achar que vai pegar o dinheiro do governo e se picar. Mas, hoje no Nordeste, é meio complicado você trabalhar essa parte, porque não é só o trabalho, você tem que ver o aspecto social da coisa. Né? Socialmente, a reforma agrária, para mim, perfeita. Certo? Uhum. Agora, em termos de resultado, aí falta alguma coisa que não é culpa dos assentados, é mais culpa do próprio governo do que do assentado, porque não se tem uma assistência técnica integral, entendeu? Isso já é uma grande falha. Você vai para os municípios, os prefeitos não querem nem saber das áreas de assentamento, porque diz que é problema do governo federal, não é problema dele. E o pessoal deixou de ser munícipes dele? Pois é. Entendeu? Na hora do voto eles querem, né? Mas na hora do voto a primeira coisa por onde eles vão é para lá, para dentro dos assentamentos. Então esse é o grande problema da reforma agrária hoje.
Não tem uma efetivação contínua de um trabalho de fiscalização, de acompanhamento, entendeu? Isso. Até porque você, quando coloca aquelas pessoas ali dentro, você vive para uma família em casa. Você tem 5 filhos, não tem um que seja igual ao outro. Então, se você pega pessoas de regiões diferentes, de grupos diferentes, de pensamentos diferentes, como é que você vai achar que nunca vai dar nenhuma imperfeição ali dentro? Isso. Só vai dar. E outra coisa, tem algumas pessoas que saíram da miséria. Como é que você quer que essas pessoas já se transformem em empresários, assim, em razão de um lote? Não é nem empresário, porque muitas vezes não tem nem uma base de saber. Isso. Muitos deles não são nem alfabetizados. Isso. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser repensado essa coisa, né? Os prefeitos têm que se chegar mais próximo do INCRA, o INCRA tem que chegar mais próximo dos prefeitos, onde os assentamentos estão, certo? E o próprio órgão tem que mudar essa política de acompanhamento dos assentamentos. Certo. Se quer que produzam, se quer que vão além, tem que ter efetivação dentro dos assentamentos. Tem que ter um apoio efetivo. Tem que ter. Bem, Heleno, dentro das suas experiências de campo, né, que você é um profissional de campo que conhece como poucos esse processo, né, de desenvolvimento dos assentamentos, qual foi a experiência que lhe marcou mais, que lhe deu mais prazer ou lhe trouxe mais desafios, digamos assim, na sua atividade profissional? Todas elas me dão prazer. Sou muito sério dizer a você. Eu realmente me sinto bem quando eu estou no campo, né? Porque foi no campo que eu aprendi realmente a conviver com pessoas de diferentes pensamentos, né? Mas se existe um projeto aqui que a gente apostou tudo nele e todo mundo caiu realmente em cima e deu toda a assistência, deu toda uma assessoria, tudo. O próprio governo do estado na época também deu, né? E depois aí a gente teve uma decepção que foi o Hipólito. Sim. O Hipólito, né? Porque o Hipólito foi um projeto que serviu de modelo nacional. Foi muito falado. Foi modelo nacional. O INCRA Brasil veio todo para Mossoró, cara. Passou uma semana em Mossoró conhecendo o Hipólito. E terminou chegando a Maísa, que a Maísa foi quem comprou a produção de melão que o Hipólito produziu. Que foi atestado na época o melhor melão produzido na região de Mossoró. Nem a Maísa chegou a produzir o melão que produziu lá, a qualidade que teve lá. Certo. Entendeu? E não só de melão, porque lá não só foi melão, lá você teve desenvolvimento na parte de caprino, de ovinos, de aves, as próprias mulheres empreenderam, fizeram uma grande, vamos dizer, empresa de costura lá dentro, entendeu? Então tudo isso funcionava muito bem lá dentro do Hipólito. De uma hora para outra a coisa desandou. Então foi uma decepção muito grande que a gente teve. Tem uma outra experiência que foi aqui Vale do Lírio também. Vale do Lírio eu vi nascer, porque eu fui cadastro tudo lá e até montar o projeto todo de produzir o mamão. E de uma hora para outra também desandou. Esses desandares aí que acontece, que é muito comum, né, na agricultura de uma forma geral, e nos assentamentos a gente observa mais de perto. Você atribui mais a quê? Começa dando certo, começa as coisas acontecendo, tendo algum tipo de sucesso? Isso é o mal histórico do Brasil. Isso é o mal histórico do Brasil, a ganância. Sempre tem alguém mais ganancioso dentro de uma sociedade, né? E é o que aconteceu. Essa ganância termina deixando um grande vácuo. E aí, na hora de cobrir esse vácuo, aí fica difícil. Não tem mais como. Não tem mais como. A coisa está perdida. A coisa está perdida já. Exatamente. Foi o mal do Hipólito, foi o mal do Vale do Lírio, outras experiências mais por aqui em Ceará-Mirim, e por aí vai.
Mas assim, existe no seu entendimento, você conhece bastante os assentamentos, uma experiência que perdura até hoje, que pode ser apontada como um sucesso, digamos assim, consolidado e imune, digamos assim, a esses tipos de contaminações? Imune eu acho não, imune não, é uma palavra muito difícil. Mas pelo menos que está robusta agora, que está bem organizada. A produção, por exemplo, de melão lá em São Romão. São Romão, ali o pessoal tá dando certo, né? Até agora vem dando muito certo aquilo ali. E abacaxi também. Abacaxi aqui em Touros, né? Sim. Então em São Miguel do Gostoso também, né? São as duas regiões que produzem mais abacaxi. O pessoal vem se dando muito bem, né? Tem alguns lá em Mossoró que produzem hortigranjeiro também, que dá muito bem. Mel, né? Lá o mel, Boa Fé, né? Entendeu? Que vai... É aquela velha coisa, digo a você, enquanto não existe essa coisa do olho grande, né? Porque é uma coisa natural desse país, eu não sei porquê. Mas a ganância é quem acaba com tudo, cara. Aí isso acaba, por exemplo, um ambiente coletivo, a dificuldade que você tem aqui no Nordeste, principalmente, lá no Norte você não encontra tanta resistência, né? O Sul, que eu tive a oportunidade de conhecer, Minas, Rio Grande do Sul, não tem tanta resistência de trabalhar o coletivo. Já aqui você encontra uma dificuldade tremenda. Você porque até começa, né? É essa coisa já das pessoas, um desconfiar do outro. Sim, entendi. E achar que é meu. Entendi. Essa história do meu é que prejudica muita coisa dentro de uma sociedade. E os assentamentos que foram concebidos aqui no Rio Grande do Norte e boa parte do Brasil, eles partem da premissa do coletivo, né? Você tem a agrovila, né? Quer dizer, você tem todo um ambiente de condomínio, que é preciso o entendimento do coletivo, né? Do conjunto das pessoas, né? E isso termina, de uma certa forma, entrando em contradição com o individualismo de algumas pessoas. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre os gestores locais. Você passou por quais gestores, você se lembra? Vixe, passei por muitos. A gente vinha conversando isso no carro, quando a gente vinha. Doutor Gilberto, quando eu cheguei aqui, era o superintendente. Gilberto Lins. E Graça Arruda era a substituta dele. Depois dele foi... Zé Maria? Não. Depois dele ficou Graça. Sim, Depois ficou Graça, porque aí ele saiu, né, para política e Graça... Depois do menino da Ematé foi Zé Maria. Zé Maria passou um tempo longo. Zé Maria passou quase 11 anos. Quase 11 anos. Aí depois de Zé Maria, aí veio Roberto Tolentino. Depois de Roberto, aí já veio... Não, depois de Zé Maria não veio Roberto, não. De Roberto Tolentino foi antes de Zé Maria. Aí depois foi o menino do PT lá, como é o nome dele? César Paulo Sidney, Mário, aquele, como é o outro? Valmir, depois Íbero, Vinícius e agora Leonardo. Foram vários. Bastante, não foi? Na parte local, o que é que você... A convivência com os colegas também era semelhante ao Acre? Olha, eu sempre me dei bem com todo mundo aqui, sim, graças a Deus. Eu faço de tudo para me dar bem com todo mundo. Sim. Né? Agora, a questão de gostar não é... Ninguém obriga ninguém a gostar de ninguém. Sim. Não é isso? Isso. Mas eu sempre me dou bem com todo mundo. Até com as pessoas que eu não me dou bem, eu trabalho. Se for para trabalhar, eu trabalho. Sim. Entendeu? Porque trabalho é trabalho. Amizade é outra coisa. Certo. Então, nunca tive problema não, desse aspecto não. No seu entendimento, quer dizer, na sua experiência de vida, quais foram os momentos mais marcantes do INCRA? Pro bem e pro mal, digamos. Pro bem e pro mal, cara. Positivo e negativo. Olha, pro bem,
para o bem, eu vou dizer a você, foi a época Fernando Henrique, foi uma época muito boa para o trabalho do INCRA. Muitos assentamentos, né? Muitas desapropriações, né? Foi a época que a gente criou mais assentamento aqui no estado, né? E para o mal mesmo, acho que só o período Collor. Sim, porque teve... Que houve uma paralisação total. O INCRA chegou a ser decretado como órgão extinto, né? E depois, exato, aí depois revertido. Voltou, né? Então, foi realmente um período bem cruel dentro do INCRA. Foi um pesadelo, né? Foi um pesadelo que a gente passou, foi na época do governo Collor. Certo. E é tanto que na época do governo Collor, se o espírito não me engano, eu acho que foi desapropriado uma área aqui do estado só. Somente, né? Só. E com relação aos eventos que o INCRA patrocinava, digamos assim, aqueles momentos de tanto os momentos externos, né, de desapropriações, né, e como também os momentos internos de congratulação, né, dos servidores. Olha, não é tão diferente do hoje não, entendeu? Mas havia uma maior proximidade das pessoas, não só das pessoas, como da própria direção com os servidores em participarem do que estava acontecendo dentro do órgão. Sim. Pelo menos na época Zé Maria, isso era uma coisa que ele primava muito. Em participar. O próprio pessoal, o pessoal de nível médio, o pessoal que não tinha muito acesso aí a campo, essa coisa, ele sempre promovia uma época do pessoal ir visitar para conhecer o que é que ele trabalha, para quem ele trabalhava. Certo. Que eu acho que isso não deveria se esquecer nunca disso. Mesmo aquele pessoal que trabalha no apoio, no né, apoio administrativo, sempre ele levava, às vezes contratava chegou até a ver de contratar até ônibus para o pessoal ir. Para levar para determinados momentos. Participar de feiras, como a gente participava lá em Mossoró, daquela da fruta lá que tinha, né? Que ainda tem ainda hoje. A festa do boi aqui em Parnamirim, que nós participamos até 2002, foi o último ano que se participou da festa do boi, né? Nós conseguimos que o INCRA comprasse o stand, e aí os assentados, a gente que trabalhava, era quem organizava o stand todinho, trazia fruta, trazia pessoas para apresentar show, tudo aí dentro. Fazer teatro e tudo, que eu sempre organizei isso aí. Isso, pronto, era isso que eu ia chegar. Você também participava diretamente desse... Diretamente, eu era da linha de frente, hein, Graça? A gente aí tá aí, outra que era da linha de frente também, Graça também. Isso, certo? Estava sempre... A gente estava buscando e está divulgando o órgão. Isso a gente sempre buscou. Certo. Eu queria que você destacasse alguma personalidade entre os seus colegas, que você destacasse uma ou algumas, que você diga assim, essa pessoa me marcou muito e é um amigo, é um colega que eu levo para o resto da vida. E tem vários. É isso. Só tem um lá. O medo é esquecer alguém, né? O medo é não citar alguém, depois ver a gravação e dizer, mas rapaz, você nem lembrou de mim? Aí lá vai a confusão. Mas olha, tem Zé Maria, Graça Arruda, Graça Carmo, Martins, a esposa de Martins, Zélia, Júlio Pires. Foram pessoas que realmente me marcaram dentro do trabalho, porque eles sempre me deram apoio, né? E isso não foi depois que me conheciam já não, quando eu cheguei aqui. Entendi. Entendeu? E hoje você tem outras pessoas também. O próprio Leonardo é uma pessoa, apesar daquela, né, jeito dele, mas ele é uma pessoa altamente humana. Sim, sim. Entendeu? Com certeza. A própria Leiliane, eu gosto, tem coisas que eu não aceito dela.
ela sabe disso, certo? Mas eu gosto do jeito dela ser guerreira, dela ser batalhadora, dela ir à luta e conseguir as coisas. Eu gosto disso. Inclusive a nova sede, né? Exatamente. Não tem coisa mais fantástica do que isso. Né? Porque quantos passaram para ela chegar até ela? Isso. E ela batalhou e conseguiu. Perfeito, isso. Tem um legado já escrito. Exatamente, ela tem um legado. Isso. Então, é por isso que eu digo, e outras pessoas mais, ó, tem a Socorrinha, tem outra pessoa também fantástica, também que me marca bastante, que sempre foi aquela pessoa, na hora que deu a atriz, o que você tem, foi que houve, né? A própria Edileuza, que é uma grande amiga. É uma grande amiga, né? Porque ela trabalhou comigo desde a época que ela chegou aqui. Isso, Ela trabalhou comigo no assentamento. Tem uma história parecida com a sua, né, Pedro? Veio de lá para cá. Isso. Bem, então, Heleno, de que você tem mais saudade desse tempo aí que você esteve na instituição? Tanto lá no Acre, como aqui no Rio Grande do Norte? Olha, se você fala, se pega os dois lados aí, eu vou falar a mesma coisa, porque tinha, tanto lá como cá, já acontecia isso. A participação lá era mais em termos de esporte, né? Porque lá até jogar, eu cheguei a jogar lá, entendeu? Mas aqui no estado do Rio Grande do Norte, o que mais sente falta hoje é das participações que o INCRA fazia nos municípios onde havia festa principalmente agrícola, né? Agropecuária, porque o INCRA deixou de participar. A última participação nossa foi em 2002, né? Há muito tempo. Então já faz bastante tempo, né? E a gente montava um senhor stand trazendo os assentados, os valores que tinha dentro dos assentamentos, porque não só se tem agricultor, tem também gente que faz artesanato, tem gente que toca, né? Que canta, faz teatro, né? Nós temos um grupo de teatro lá em Apodi que é qualquer coisa. Dentro dos assentamentos. Dentro dos assentamentos, né? Tem um grupo de forró ali aqui no Seridó, que eles não param na época do São João, né? Isso. Então eu tenho sinto muita falta disso. Do INCRA ser mais protagonista. Mais protagonista do que ficar sempre sabe, se escondendo, não aparecer, não participar. Não tem o que mostrar? Tem sim o que mostrar. 289 assentamentos. É só buscar que você encontra, né? Isso. Muito bem. E para finalizar, eu queria que você me dissesse com uma palavra só, o que é que você resumiria o INCRA? Para mim? Sim. A vida. Muito bem. Muito bem, a vida.